Gente, eu vou ficar de pé, que eu não paro muito quieta, tá? Então vamos lá, Thales. No Apocalipse. Vou dar sinal. Isso. Então tá. Vou falar sobre a falta de conexão com a Grande Mãe e o Apocalipse. Para quem não me conhece, pode chamar de Dani, para os íntimos, sem problemas. Esqueci. Eu sou psicóloga tem mais ou menos 2 anos, né? Mas antes de ser psicóloga, eu sou bióloga também. Eu trabalhei um bom tempo como pesquisadora na área de biologia. Quem que é essa Grande Mãe, né? É essa que cuida, é essa que nutre, né? É essa que gere, que mantém, é essa que dá vida. Quem que é? Então, muitas pessoas, elas não percebem, mas o homem é parte integrante da natureza. E nessa condição, precisa do meio ambiente saudável para ter uma vida salubre. Eu gosto muito de tiras, né? Tirinhas de charge. E eu ponho muito nas aulas. Quem já fez aula comigo aqui, sabe que eu uso muita charge e muita música também, né? Aí tá aqui, chega o Calvin, né? A revista fala de relacionamentos de famosos. Eu sei que podem achar bobagem, mas o que diz aí em relação do desmatamento com a falta de água? Tá. Então, é certo que qualquer dano causado ao meio ambiente provoca prejuízos à saúde pública e vice-versa, à saúde em geral, né? A existência de um é a própria condição da existência do outro, razão pela qual o ser humano deve realizar suas atividades respeitando e protegendo a natureza. E aí, com um pouco de atenção, é fácil descobrir inúmeras situações que demonstram a relação entre o meio ambiente e saúde. Não é só a saúde em si, a saúde mental também. E diariamente é possível presenciar várias situações que nos revelam como a degradação ambiental causa problemas na saúde e nas condições de vida do homem. E aí a gente tem inúmeras fotos que falam sobre degradação de meio ambiente. Não é só em praia, não é só em rio, que a gente vê muito lixo espalhado por aí. Às vezes a gente vê na cidade também, né? Poluição de ar também. O que isso causa? Pode causar problemas respiratórios, não só de pele também, né? As alergias em geral. Para o pessoal que tem mais experiência, talvez lembre de Cubatão, interior de São Paulo, né? Os problemas causados pela poluição. As queimadas, recentemente a gente teve vários problemas e ainda vai perceber o prejuízo dessas queimadas. Esgoto. Esgoto é outro problema sério quando jogado em local inapropriado. Não só contaminação de lençol freático, das águas, do solo também. E quando a gente joga lixo por aí, né? É interessante, às vezes a gente não tem uma educação não tem o costume de jogar o lixo no lugar certo. E não tem noção de que muitas vezes esse lixo que a gente joga na rua, que vai para o bueiro, que vai para o rio, que vai para o oceano, né? Vai poluir por aí.
não é? Retorna, é isso aí, de alguma forma ele retorna. E aí, na cidade, o nosso cérebro ele é constantemente estimulado. Trânsito, farol, pedestres, vendedores, tudo isso gritando, né, no nosso cérebro, e uma competição pela atenção. E assim, de manhã, quem pega o trânsito para ir trabalhar, independente, Goiânia, Brasília, principalmente se pega essas grandes vias que estão interditadas, o trânsito lento, é complicado. E é estranho, porque às vezes de manhã parece que as pessoas já estão meio irritadas, né? Não sei para que buzinar tanto. Mas quando a gente anda no centro da cidade, o tanto de informação, isso cansa. É legal passear na feira? Né? Na feira aqui do Sol, só que é muita informação. Mesmo a passeio a gente fica cansado, não é? É o tanto de informação que a gente capta por ali. Em pouco tempo, o cérebro ele está cansado, pode começar a apresentar perda de memória. Um pequeno vislumbre de verde já causa um alívio cerebral, dando uma pausa para o cérebro de toda essa loucura urbana. E aí, tem uns estudos que demonstram que ambientes com o mínimo de presença de natureza, não apenas o desempenho, mas o foco na tarefa a ser realizada é maior. Seja essa presença natural ou artificial, ela causa uma reação automática em nosso cérebro e reconhece e aceita esse alívio. Para quem é de Brasília, essa foto aqui é lá do Eixão. E novembro, dezembro, né? Fica muito lindo lá. Ou quem conhece por lá, né? E ali acho que é do interior de São Paulo. Não, pode deixar, pode passar. E aí, em escritórios, sem janelas, as pessoas elas ficam mais insatisfeitas com o seu trabalho. Não só com o trabalho, né? Parece que com tudo. Elas ficam doentes com mais frequência, faltam mais e apresentam alto nível de ansiedade e tensão, caracterizando a síndrome do edifício doente, que é reconhecida pela OMS. E já em lugares com algum elemento verde, os trabalhadores são mais satisfeitos com seu trabalho, mais pacientes e ficam menos doentes. E é interessante, a primeira vez que eu vim aqui no Instituto, eu me apaixonei, né, por esse verde, por tudo que tem aqui. As frutíferas, os animais, né, sejam os que moram aqui, os gatinhos, ou o gambazinho. Tinha galinha também, já teve coelho, tem tartaruga, né, então tem vários tipos de... E foi uma das coisas que eu olhei assim, de imediato eu já me senti acolhida pelo Instituto. É comum, não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando a gente vai em um consultório ou escritório, é bem comum a gente encontrar um vaso de planta, seja natural ou artificial, e também quadros. Quando tem um ou outro, às vezes os dois. É muito comum. É uma forma de tranquilizar o cérebro. Talvez até a pessoa coloque inconsciente. E os edifícios mais atuais, eles estão deixando mais plantas junto do escritório, né? Para dar esse relaxamento nas pessoas. E para crianças, brincar ao ar livre, além de estimular a imaginação e a criatividade, ocasiona uma sensação de liberdade, livrando seus cérebros momentaneamente dos constantes estímulos da cidade, do computador, né? E é muito engraçado quando chega para mim paciente, eu estou estressado, eu estou sem criatividade, vamos brincar, vamos para o mato, vamos andar no parque, fazer alguma coisa desse tipo. Melhora muito. O mesmo acontece com adultos em um ambiente mais natural e aberto. Eles sentem menos pressão e estímulos. Pacientes com demência ou depressão, lugares abertos e com diversidade de plantas, cores,
cheiros de disposição causam situações positivas, proporcionando uma distração tranquila. E é muito interessante. Geralmente, pessoa estressada, você pergunta, onde você mora? Geralmente, prédio. Você tem planta? Não. Vamos passear. Vamos passear, gente. Pode ir. Então, percebe-se que a saúde se relaciona com o meio ambiente e é tarefa urgente investir na preservação da vida. A sociedade, ela carece de novas relações com o meio ambiente. Do contrário, a continuidade da vida na Terra, onde vivemos, será inviável. A integridade e o futuro do planeta estão relacionados ao novo paradigma, que é o desenvolvimento da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, ele resulta da cooperação responsável de todos, tá? Indivíduo, sociedade civil, poderes públicos. Essa meta, ela só pode ser atingida pela educação desenvolvida por todas as profissões. E aí, com todos esses dados, surge uma questão. Pode a tecnologia substituir a natureza? Porque um monitor transmitindo uma paisagem tem os mesmos efeitos e uma planta de plástico pode substituir a verdadeira? Porque esses novos prédios, eles estão colocando, alguns, né, colocando plantas artificiais ou deixando só uma gravura, uma foto. Isso para dar um certo alívio, tranquilidade, uma calma nas pessoas. E a gente pode ver também, não é artificial, é natural. Aqui no Shopping Flamboyant tem um paredão lindo, né, de plantas, bem em uma das entradas, né? Aí pode passar. Eu trouxe algumas fotos para vocês se sentirem por lá, né? Pode ir mais uma? Alguns locais que para muitos vai transmitir uma certa paz, tranquilidade, né? Pode ir mais um? E plantas também. Uma das coisas que eu gosto de fotografar é plantas e bichos também, tá? É interessante que às vezes eu estou passeando num local, eu não reparo muito nas casas, né? Mas eu reparo nas árvores que tem. Tem uma frutífera ali, eu posso não saber o nome. Uma planta diferente, você vira naquela rua ali que tem tal planta. Então eu não reparo muito nas construções, mas no que há. Nem todo mundo é assim, mas pode. E aí, respondendo essa pergunta, se o monitor transmitindo uma paisagem tem o mesmo efeito, e uma planta de plástico pode substituir a verdadeira, na verdade ameniza, assim. É uma forma de tranquilizar, né? Então, a pessoa vai se sentir mais leve, menos estressada, né? Só que nada como você ir em loco, nada como você estar ali no ambiente. E a primeira foto, você pode voltar lá das cataratas? Essa foto aí. Para quem já foi lá, assim, para quem não foi, eu acho uma foto muito bonita. É um local, assim, para mim e para muitos que eu perguntei, transmite uma certa paz. Só que, assim, em loco lá, é sem igual, é sem palavras. Pode ir. Mais um, mais. Então, se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. E assim são as plantas, assim são as pessoas. A gente não está percebendo que a gente está perdendo uma certa simbiose, né? Uma troca. E está achando que a gente não depende da natureza. Não depende disso. Que a gente é autossuficiente. Será? Mais um. E aí, como eu gosto muito das tirinhas, né? Vem a Magali aqui. Com essa árvore que eu plantei, eu vou salvar o planeta. Aí o Cebolinha, mas com uma árvorezinha só? Ela, hello, essa árvore vai dar frutos. Daí, com todos eles,
Daí eu como todos eles e planto as sementes. Dessas sementes viram outras árvores. Sei. Então, assim, multiplicar, né? Pode ir? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês um pouquinho sobre essa interação que a gente precisa voltar a se conectar com a natureza e saber que precisa, sim, do progresso, precisa ter a indústria, uma série de coisas, mas com consciência. A gente está perdendo isso em troca do dinheiro. A gente não come dinheiro, a gente não come papel, né? Então, não é uma pílula, não é alguma coisa assim que vai satisfazer todo o resto. Precisa ter essa troca. A gente está perdendo esse vínculo com a natureza, com o natural. Tá? Então, agradeço a vocês, agradeço também ao Instituto pela oportunidade. Então tá. Eu vou para cá. Boa tarde, salve 2020, né? Nesse ano não só de Cristo, mas o ano de todos os credos, religiões, pensamentos, né? Obrigada ao Jorge pela oportunidade. E eu gosto de dizer que toda vez que a gente vai falar, aquele que escuta está em vantagem. Então, vocês vão ver alguém falando a partir de um lugar, de um canto, e vão poder reconstruir. Estão na vontade de reconstruir, estabelecendo conexões. Então, deixa eu ver, ficar aqui para ficar. Quando eu penso em conversar sobre a profissão como modo de amar o mundo, eu penso também que isso faz parte... Ó, borboleta voando. Entendi. Um símbolo, né? Eu acho que é aquele símbolo, entendi. Então, quando eu penso em conversar com vocês sobre a profissão como modo de amar o mundo, é que eu não vejo outra forma de estar no mundo se não for de um jeito amoroso. Não compreendo assim. Então, eu construí uma fantasia para entender como isso é uma fantasia mesmo. Eu fui traçando para poder saber como é que eu chegaria nesse ponto de escolher uma forma de amar, um jeito de amar. Então imagine que estamos lá nesse universo da mãe e é rock and roll, não é bonitinho, a flauta tocando ou coisas assim, mas é rock and roll, é batida, é solavancos, é movimentos e tudo mais. Mas é seguro. É tão seguro que o inconsciente se arrisca a cair, né? O inconsciente cai. A gente pega na criança e está ali, materializado, efetivamente o inconsciente. A gente está pegando toda a força energética de milhões e milhões de anos. Está ali, estamos pegando nela. E quem agarra é a consciência. Quem agarra são os outros que já estão, o mundo todo a descobrir e que nesse contato vão entrar, estabelecer uma conversa com dentro e o fora e vai se diferenciando. E isso é muito bom, porque apesar do susto, sabe que daqui a pouco, como eu sou seguro, como eu sou cheiroso, como eu sou lindo, porque através desses 30 centímetros apenas que nós enxergamos, conseguimos ver o rosto daquele que nos agarra. Como eu sou lindo, como eu sou generoso, como eu sou farto. E se encoraja ao próximo passo, que é experimentar o mundo e botar tudo na boca, além do peito, e não tem diferença entre sapato e uma coisa gostosa, ou água, ou coisa assim. E tudo é gostoso, o mundo é gostoso, o mundo me satisfaz. Eu como o mundo, me delicio do mundo. E começa aquele namoramento de texturas e tecidos, e a pele inteira é boca. Depois disso, vamos lá, a criança começa a andar e começa a ver que o mundo é brincalhão. E ele puxa a superfície e cai, e vai desequilibrando e vai aprendendo a andar no ritmo do coração, na pulsação, e ele anda. Depois descobre que o vento
O vento é meu, a árvore é minha. Uma cliente dizia que aos 9 anos de idade ela achava que tudo era dela. A árvore era dela. Quando eu andava de bicicleta, eu achava que aquele vento tinha sido feito para mim naquela hora. O vento era dela. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E eu tomo conta do mundo. Né? A criança, ela vai, todas as regras, papel no chão, o que é certo fazer, ela toma conta de tudo. De fato, a criança, na sua primeira etapa, ela é um problema para todo mundo, menos para ela, né? Aquele pássaro que canta, que voa. Então, nessa fantasia perfeitinha, ela começa a imaginar que descobriu todas as coisas. Eu sei como funciona todas as coisas. Diante disso, dessa gratidão, eu vou fazer um novo mundo. E põe as coisas de ponta cabeça. E está lá, botando o carro para andar ao contrário, em alta velocidade ou outras atrocidades, querendo fazer algo extremamente inusitado. Porque, enfim, eu, depois de ter recebido tudo isso, eu estou mais quebra a cabeça, se decepciona, vê seus limites e... Isso é uma fantasia grosseira, mas é uma fantasia para que a gente, podendo e construindo dessa forma, a gente chegaria agora eu vou saber como fazer, amar o mundo de um jeito só. Aí vai dar certo. Vou fazer casa para as pessoas verem seguranças, quentinhas, não é? Vou partilhar conhecimento e assim se escolhe a profissão. Mas as coisas não acontecem assim. Aquele que nos segura, ou aquele que esteve aqui, nem sempre teve dias tão agradáveis. E ali já se sonha o próprio sonho da mãe. O Byton fala muito bem disso. Os sentimentos da criança, o sentimento de fora, o sentimento da mãe. E ele nasce e é amparado por um colo não tão seguro assim. E diz, eu acho que não era a hora. Eu acho que eu não sou tão bonito assim. Eu acho que eu não devia... Aqui não. E ao ser reclamado pelo sapato que põe na boca ou outra coisa qualquer, ele não sabe. Se foi o olhar para o sapato, se foi querer o sapato, se foi colocar o sapato na boca. Todo gesto é repreendido. Toda atitude é repreendida, subtraída e ele já não sente mais segurança em algumas decisões. Quando chega lá adiante... Não sei o que fazer, eu acho que eu não. E não encontra o seu jeito de amar o mundo. E tudo o que queria é amar o mundo. Mas para isso era preciso saber se amado, essa experiência interna que nos dá contorno e volume, que é o amor. Esse olhar do outro, como diz o Merleau-Ponty, que nos dá a gostosura da existência, que nos delicia, não é? Então, o amor traz esse tônus emocional. Partindo daí, a gente, diante disso, eu trago, eu vou me embora lá no conto do Patinho Feio, que é um conto que fez parte da minha vida durante muito tempo, mas só até a parte em que ele ia para a lagoa. Porque depois que a pata dizia para o patinho que ele fosse embora, eu não suportava mais ver o restante. E em uma hora abri o livro de Clarice, né, aleatoriamente, e o livro me obrigou, na sincronicidade, a debruçar sobre o Patinho Feio. Que trata-se de uma jornada, né? Então, se a gente não aprende a amar a si mesmo, é impossível a gente construir um modo de amar o mundo, né? De estar diante do outro. Então tá lá, o patinho feio, ou então um patinho diferente, que eu gosto mais dessa expressão, ele está lá no ninho, onde o ninho, segundo a Von Franz, ela vai trazer o ninho como um lugar onde os xamãs, quando são escolhidos, eles ficam no ninho, até se chocando, né? O primeiro processo da alquimia, vamos dizer assim, um dos fogos da alquimia é esse fogo do choco, esse fogo morninho, esse fogo que vai do foco, né? Foco e fogo estão lá na mesma estrutura. Então,
ele está lá no ninho. No entanto, para nascer um patinho feio, antes de ser esse patinho entendido dessa forma diferente, é preciso uma mãe infantil. Uma mãe que não tenha estruturado em si o arquétipo materno, né, de forma funcional. E ela está lá, não sabe distinguir o que é ovo de pato, o que é ovo de peru, o que é ovo de jacaré, ou cobra, ou qualquer coisa. Ela não consegue compreender que ela precisa estar ali pela vida, pela existência, pelo direito do outro de nascer, crescer e morrer com dignidade, como diz o Vitor Salles. Ela está ali, ela não entende isso. Tá. Eu tenho um tempo. Então, assim, ela está lá e quando ela se vê cansada, todos já nasceram, ela denuncia e que a sua própria mãe não passou. Também não. Não. Você sabe que ovo de peru não vai para a lagoa. Ela não diz, olha, é isso, vai lá. Ela não traz o arquétipo materno funcional, estruturado, profundo. E ela imediatamente se denuncia, mas também o dono da ninhada nunca apareceu por aqui. Ela fala que faltou-lhe iluminação, faltou conhecimento. Aí está denunciado ânimos, fragilizada, ausente, distante. E ela volta, por uma questão de instinto, volta a chocar, o patinho nasce, venha, ela vai cometer o outro grande erro, que é passar a sua vida tentando fazer com que o pato seja igual ao outro. Todos são iguais, todos devem ser iguais. A sociedade de iguais, onde a igualdade subtrai as singularidades de cada um. Se você não for uma sociedade monocromática, uma sociedade sem identidade, humanoides, por assim dizer, e não humanos. Então, ela fica, olha, tá vendo, ele é um pato, e os outros bicando, provocando, e acaba que ela não suporta. Ela, em vez de dizer, você tem o nariz do seu avô, cheira coisas longe, você tem os olhos da sua avó, fala para o outro. Você tem as mãos do seu tio. Tem a agilidade da sua tia. E cada um vai ter em si enaltecido as suas diferenças. Mas ela não consegue dizer. A gente não consegue ver as nossas singularidades. A gente quer pertencer. Vai embora daqui, chega, vai, segue. Já fiz de tudo. Um momento que seria mais doloroso para mim na infância é a glória. Vai, né? Num ritual terrível, vamos dizer assim, em princípio, mas fundamentalmente importante. O Jung vai falar que nós vivemos tantos rituais de separação dos pais pela força que existe da família sobre nós, sobre uns os outros, né? Então ele diz até assim, ao nascer temos o nome, padrinhos, depois tem outros padrinhos no casamento, a escola vai se configurar como um lugar, a sua importância nessa separação da família. Então ele vai, e chega na primeira lagoa, ele vai ter o primeiro contato, que seria isso que nós deveríamos acessar. Em nós existe essa voz interna, como vai falar o Krenak. Ele disse que quando ele ia no rio, um índio Krenak, da tribo Krenak, ele ia no rio e sempre tinha um menininho lá, mexendo nos peixinhos perto das pedras. Ele hoje está com 50 anos, ele volta no rio e esse menininho ainda está lá. E sempre ajuda ele a achar. Então tem essa voz interna, essa voz do self que sempre se apresenta. Que ao chegar alguns patos diz assim, ei, bora ali numa festa que tem. Ele demora-se e o pessoal alça voo, não quer esperá-lo. Acontece época de matar patos e a lagoa já está cheia de sangue. E ele sai meio desiludido dali, mas já instaura nele algo feito à intuição, essa conversa interna. Depois disso, ele chega junto de um gato desgrenhado e uma galinha vesga. E ela pergunta assim, o que você sabe fazer? Nós trabalhamos para a velha, eu ponho ovos e o pato pega camundongos. E você? E ele fica pensando na primeira vez que ele vai pronunciar a palavra. Porque ao falar a palavra, é que eu me coloco no mundo.
aqui está meu lugar de liberdade. Aqui temos 2 clavículas, chaves pequenas, que abrem essa chave de eu ser. Aqui também é um lugar que se fecha com os sapos ou as humilhações e a tireoide se inflama. Mas ele conseguiu. Depois da galinha dizer, se for uma pata, terei ovos de pata. Se for um pato, comerei no jantar. E acaba que ele diz, eu sei ficar debaixo do céu e debaixo da terra. E ficar debaixo do céu, é isso que nós estamos fazendo. Aprendendo, apreciando, admirando, respirando, num gesto de agradecimento e de entrega. Agradecimento e entrega. Experimentando a diversidade que há no ato de respirar. Somos aqui amigos ou inimigos. Respiramos o mesmo ar. Sem ficar debaixo do céu. E sem ficar debaixo d'água, que é esse cair-se para dentro. A gente precisa cair para dentro. A gente precisa mergulhar dentro. Mergulhar dentro de si mesmo. E nas profundezas. Né? Quando Jesus Cristo anda sobre as águas, é legal porque ele está lá e o Pedro se debatendo. Aí Jesus Cristo diz, Pedro, não é assim. E ele está dizendo assim, anda sobre as emoções. Eu já sei delas, eu já conheço tão que eu ando sobre as emoções. E o Pedro afogado nas emoções. E o Pedro precisava mergulhar realmente lá no mar de emoções para se entender. Bom, aí ele sai dali, já pronunciado na vida, eu sou, e segue e encontra uma outra lagoa, onde está lindo o dia está gostoso, e de repente ele avista lá no céu uma revoada de pássaros incríveis. Eles são longos, brancos, alvos. Ele se emociona e diz, eu acho que isso é amor. E mergulha-se tremendo dentro da água. A experiência do amor é essa, é um batismo. Ele vive a experiência do batismo, ele mergulha e nasce de novo. Como que por uma vagina. A gente sai, primeiro a cabeça, depois. É o amor. Eu não sei compreender bem o amor. É preciso compreender o amor. Então, mas ele tem um outro tônus, uma outra configuração. Ele nasce novamente a partir dessa experiência amorosa, não é? De olhar alto para o céu. Então ele segue andando, de repente fica em uma lagoa e começa a gelar e fica preso. E uns patos que andam por ali, talvez cisnes, diziam, esse esquisito vai ficar preso aí na lagoa. Vamos tirá-lo daí? Deixa ele. Muito esquisito, deixa se ferrar. Talvez for, é o pobre, é o preto, é quem? Alguém com suas próprias escolhas, né? Mas eis que passa um senhor com um cajado. E ele anda por ali, vê o patinho e quebra. Porque andar com o cajado é aquilo que diz nas escrituras, de forma lindamente simbólica. Educar com sabedoria, educar com o cajado. Não é bater com o cajado. Não é com essa vara, é a vara do conhecimento. Ele está com o cajado e ele quebra, bota o patinho debaixo do braço, debaixo do paletó, mas em cima do coração, leva para casa. E ali ele recebe um aquecimento do sábio e acorda-o por dentro, não é? Bem em cima do tambor. Ali ele acorda. Fazia igual como eu fazia com os pintinhos lá em casa. Quando eu pisava, eu botava uma bacia em cima e batia os pintinhos, nascia de novo. Ressuscitavam. Mas aí assim, ele vai lá na casa, fazia frio, as pessoas cantam, dançam, fazem comida e uma festa, e ele, não é para mim isso não é para mim. Quem não registrou a experiência amorosa internamente, ele não consegue reconhecer o amor. Não é para mim. Não sei, essa roupa eu comprei ali numa promoção. Olha para a promoção, não olha para mim. Não, olha para
São seus olhos, olha para os seus olhos, não olha para mim. A gente não consegue reconhecer. Se eu não consigo me ver em amor, ser delicado comigo, eu não consigo perceber quando o outro está dizendo, sendo um espelho amoroso. Então, ele sai, acho que nessa hora o Toquinho fez a canção, Pato Pateta bateu no caneco, ele foge dali e vai-se embora, seguindo, não fica mais em nenhum lugar. E ele fica parando de lagoa em lagoa porque ele já aprendeu que se ficar quieta, a alma precisa de movimento. A alma é movimento. É no movimento que a gente se descobre. É no movimento que a gente se desequilibra. É no movimento que nasce a dança. No movimento que nasce a dança. Então, ele continua andando e um belo dia, lá está ele. Primavera, extensa, bonita, bela. Passaram-se os dias, ele olha. Daqui a pouco ele avista que vem os pássaros tão alvos, pareciam aqueles que voavam. E eles têm olhos transparentes, cor-de-rosa. E eles estão vindo diante de mim, para perto de mim. E ele se encolhe. Ele se encolhe na primeira vez. Ele vai ver o seu verdadeiro outro, que é a imagem de si mesmo. Ele não se descobre cisne ou outra ave que seja ao olhar para o cisne. Ele se descobre ao ver a si mesmo refletido no espelho do lago. E o espelho do lago vai ser o grande olho de Deus. E um Deus amoroso diz, você é tão bonito. Um Deus amoroso, porque podemos tomar várias formas de Deus. Podemos escolher um Deus tirano, podemos ser um Deus desatento, dorminhoco, podemos ser um Deus amoroso. Então, Deus amoroso diz, você é tão lindo. Eu imagino que seja, conforme como Bachelard fala, o mesmo olhar que Narciso, ao olhar para o lago, porque quando a gente está no lago, no espelho do lago, nós não vemos a nós mesmos. Quem me vê é aquele que está na outra margem. Eu vejo uma sombra projetada. Esse é o meu contorno de sombra. E ali tem coisas jogadas, tem lodo, tem um bicho, ali naquele lugar. Mas além da minha sombra, tem um mundo inteiro a ser visto. As árvores, o céu, todos refletidos no lago. Como isso é lindo! Se para Narciso, pensava-se que a Eco fala, olha para mim, se apaixona por mim, e ele nada está lá, a Lou Salomé, ela vai dizer, a Andréa Salomé, ela vai dizer que Narciso, e também o Bachelard, vai dizer que Narciso tinha em si integrado dentro dele a Eco. Não preciso de você, Eco, tá tudo bem, olha o que eu estou vendo aqui, para de bobagem. Você está aqui dentro de mim, eu não preciso. E ele está lá, se olhando no espelho do lago, e eu sou tão lindo. Nossa, como o mundo é incrível. Como o mundo é fantástico. E ele respira fundo em agradecimento ao mundo. Abre suas asas. Daqui a pouco ele já está no alto. E ali ele vê aquela cena que ele estava. Daqui a pouco ele vê a casa daquele senhor. Aí daqui a pouco ele vê onde ele ficou congelado e a casa da galinha desgrenhada e aquela lagoa que morreram os patos. E daqui a pouco ele vê já a pata, que um dia foi mãe dele. E ele vê a tragédia dele como um fato, como um mito vivido. Como um mito vivido. E ele respira lá do alto. A escolha da profissão não pode acontecer antes dessa trilha, antes desse caminho, antes de aprender a amar. É preciso, para o Merleau-Ponty, é ele? Não é ele, é René Maria Rilke, naquele Cartas a um Jovem Poeta. O Rilke vai dizer que amar é uma forma de amadurecer, mas não é só ele que diz isso. Jung também fala a mesma frase. É um jeito de amadurecer. O amor permite o amadurecimento. E é interessante que, quando a Von Franz diz que diante de um pesadelo é preciso muita amorosidade,
A gente também pode dizer, diante das nossas dores, angústias, do susto, é preciso recuar um pouquinho e trazer a gentileza para o lado e essa amorosidade para que a gente tenha condição de entender quais são as mensagens contínuas que vêm lá de dentro. Lá de dentro. Então, eu não fico pensando como é que nós podemos fazer, sempre que alguém chega seja para viver uma jornada, na minha companhia ou então com o meu olhar, fica-se estabelecido que naquele lugar a gente vai aprender a amar. Mas sem isso, sem essa experiência antes, que nos escapa continuamente, porque a gente não pode amar todo o tempo, não consegue amar todo o tempo, mas nas horas que eu puder amar, poder compreender como é que o amor funciona, né? Então nisso, o César Nunes, no livro sobre amor em Platão, ele vai dizer que amar figura-se como modo de compreender as coisas. É um daimon que vai do céu ao inferno. Ele transita. É um olhar distanciado e delicado, sem julgamento. Um modo de compreender. Modo de compreender. O céu e o inferno. Né? Depois disso, ou junto com isso, a gente vai, né, ficando pronto nesse mais ou menos, né, para estar diante do outro na profissão que a gente escolheu. Esse é meu jeito de amar o mundo. Então, assim, quando eu casei, não antes, quando eu era pequenina e mexia nas pedrinhas de Mígdes, então, o meu modo de amar o mundo era brincando. Depois, o meu modo de amar o mundo passou a ser nas peraltices da adolescência. Depois, meu modo de amar o mundo foi cuidando dos meus filhos. Depois, o meu modo de amar o mundo foi sendo pedagoga. Aí, depois, meu modo de amar o mundo foi sendo professora de artes. E tudo isso me fazia muito bem, me dava... Hoje, meu modo de amar o mundo é como arte terapeuta. E isso não vai mudar. Não vai mudar. Posso escolher uma outra coisa, mas como desculpa de eu continuar amando o mundo. É isso. Espero que tenha inspirado. Me diga quanto tempo? Quanto? 2 minutos. Ok. Obrigada. Bom, já que minhas colegas ficaram em pé, eu vou aproveitar também, né, para ficar em pé, porque eu prefiro. Eu vejo, Thelma, que uma das questões principais, né, no ambiente de trabalho é a gente aprender a amar esse ambiente e saber respeitar, assim como a Dani trouxe a questão do respeito para a parte da ecologia, né, de toda essa coisa de planta, de clima que a gente tem visto aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elisângela, agora eu vou começar a falar assim, eu passei mais de uma década no Recursos Humanos e foi um ciclo muito bom, eu aprendi muito, cresci muito e eu fechei esse ciclo para dar continuidade em um outro que eu tinha dado uma pausa lá atrás, que era da parte clínica. Então eu já estou há 3 anos somente na parte clínica. Vou aproveitar para fazer o marketing. Quando eu fechei esse ciclo da área de RH, eu fechei publicando um livro que se chama Como Demitir, porque apesar de ter ficado tanto tempo na área de RH, eu sempre tive essa pegada junguiana, sempre achei que as coisas tinham que ser, né, com mais amor, com mais respeito, como um processo de crescimento. Então eu trouxe o livro, quem quiser adquirir, está ali na mesinha, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre trabalho em individuação. O que é o trabalho para a psicologia analítica?
Às vezes, para a geração moral e cívica, como diz o Rossandro, a gente sabe, né? Quem tem mais de 35 aqui, mais de 20, né? Que é para não denunciar. A gente sabe o quanto que os nossos pais nos ensinavam a virar gente, como de vez em quando eu brinco, através do trabalho. Ou seja, essa realização. Hoje a gente vive um pouco diferente, né? A gente tem muitas pessoas jovens aqui que estão virando gente no mesmo caminho, mas com algumas particularidades diferentes da nossa época. E que acho que foi muito bem colocado aqui pela Kellen, pela Carol, quando elas falaram um pouquinho. E o trabalho é importante por quê? Porque ele constrói a minha identidade. Um pouquinho daquilo que eu sou. Fala de mim. Eu sempre gosto muito de uma frase. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Porque isso é a minha identidade. Bom, o trabalho também não é só para isso, né? Para a questão de sobrevivência. Tá, mas sobrevivência, e aí? E quem é rico? E quem tem muito dinheiro lá porque o pai, a mãe não precisa trabalhar? Tem uma questão do indivíduo se nutrir, ser responsável por. E é muito comum a gente ver, às vezes no consultório, jovens que têm de tudo, do ponto de vista financeiro, e não se sentem felizes. Acreditam que aos 21 anos de idade não fizeram absolutamente nada da vida deles. Mal eles sabem que a vida mal começou, aos 21. Através do trabalho, a gente tem a oportunidade de transformar algo e também de sermos transformados. De que forma? Seja pelas relações interpessoais do trabalho, não é assim? A gente sai de casa, vai para a escola, a gente passa a conhecer aquele universo escolar. Mas ali todo mundo é aluno, bonitinho, né? Existe uma concorrência ali, mas é uma concorrência mais velada. Depois eu saio para ir para o ambiente de trabalho, onde eu passo a ter um chefe, a ter um colega que às vezes pode até ser invejoso, eu posso ter alguém que não gosta do meu trabalho, e todos esses conflitos fazem com que eu cresça. Bom, eu também cresço pela cobrança, pela constante necessidade de aperfeiçoamento da atividade. Dizem que a água que não corre cria lodo, não é assim? O trabalho, ele exige que sempre a gente esteja se aperfeiçoando. Em qualquer profissão, isso é importante. E eu preciso o quê? Entrar nesse ritmo, porque senão vou ficar para trás. O que leva a buscar o conhecimento da técnica e o desenvolvimento de suas potencialidades e competências. Não basta só eu ser, bonitinha para ficar ali na recepção. Eu tenho que ter algo a mais, eu preciso desenvolver algo a mais. Então, o trabalho, ele exige que para que eu cresça, eu desenvolva essas habilidades, que eu desenvolva essas competências. E aí vem a questão da psicologia, profunda. Para que eu desenvolva isso, eu preciso de quê? Autoconhecimento. Não é assim? Não é no trabalho que a gente fala, tô ruim aqui nessa parte de arquivos, preciso melhorar. Então, eu preciso parar e olhar para mim mesmo para ver o que eu preciso fazer para me conseguir executar aquela atividade de forma muito prazerosa e eficaz. No trabalho, eu conquisto um espaço. A gente não fica confortável? Quando a Dani chegou aqui e falou assim, quando eu vim no instituto, eu me senti em casa, Ou seja, ela já conquistou o espaço dela aqui. E eu até compreendo, porque eu brinco que eu já trabalhei em 4 lugares. 2 deles, eu tenho certeza que eu nunca mais vou trabalhar num lugar tão lindo com tanto verde. Um deles é aqui, no instituto.
Nesse local, eu também passo o quê? A desenvolver a questão do respeito para com o outro e para comigo mesmo. Eu preciso parar e entrar em contato, né, com o quê? Com o espaço do outro, com o limite do outro e com o meu limite. Tem coisa que eu não vou conseguir fazer. Então, eu não vou, por exemplo, se eu fosse trabalhar lá, né, com Múcio, é certeza que eu não ia subir na árvore para pegar o gatinho, alguns anos atrás, porque eu tenho pavor de altura, não é isso, Múcio? Então, essa é uma limitação e eu preciso entrar em contato com ela, com os meus limites, durante o trabalho. Consideração e autoestima. Vocês já perceberam quantas pessoas ficam, né, deprimidas quando perdem o trabalho, quando estão desempregadas? A Keren fez essa colocação na fala dela do quanto o Instituto recebe pessoas nessas condições. Por quê? Elas se sentem o quê? Desrespeitadas, desconsideradas, como se não fossem dignas, né, de estar na sociedade. A gente também no trabalho descobre a satisfação de desenvolver uma habilidade. A gente tem coisas que a gente gosta mais e coisas que a gente gosta menos. Por exemplo, eu sou psicóloga e gosto muito da parte clínica, gosto muito da parte de projetos organizacionais, mas sou preguiçosa para corrigir teste psicológico. Então, eu preciso olhar para mim para saber o que eu gosto, o que é que eu mais gosto, o que me dá mais satisfação e eu consigo fazer com mais eficiência. O trabalho faz com que a gente tenha um sentimento de pertencimento a uma sociedade, a uma comunidade. Isso fica claríssimo quando o jovem termina a faculdade e não consegue um emprego. Alguém já atendeu alguém assim? E aí vem aquela história, né? Nossa, eu formei e não fiz nada da minha vida. Já acompanhei alguns casos. E eu vejo assim, para quem está formando agora também existe essa angústia, né? Porque a pessoa quer pertencer a essa comunidade de psicólogos, de médicos, de advogados. O trabalho é a expressão de quem somos nesse mundo. Eu e a Nayara podemos fazer a mesma coisa, as mandalas. Mas é claro que a Nayara vai fazer melhor que eu, né, gente? A artista aqui do Instituto. E aí eu me expresso através do meu trabalho. Eu vou olhar para a mandala da Nayara e as pessoas vão falar, essa daqui é a mandala da Nayara. Essa daqui não é dela. Essa daqui também não é igual a essa. É a forma na qual eu me expresso. Eu utilizo o trabalho para fazer isso. A persona pode criar uma personalidade. Ela deve criar essa personalidade. Esse papel social que a gente desenvolve, desempenha na sociedade. E eu preciso refletir sobre a minha autoimagem, ou seja, eu preciso de novo voltar o meu olhar para dentro para saber que tipo de psicólogo eu quero ser. Qual é o advogado que eu quero ser nessa sociedade? Então, o trabalho vem de novo com esse papel de consciência, né? A ânima e o ânimo, ela aparece no trabalho através de quê? Da nossa energia arquetípica. Quando a gente é da área clínica, a gente tem um olhar diferente para quem está ali no trabalho do dia a dia. Então, a gente pode ver lá a pessoa possuída, né, pelo ânimo ou pela ânima. A gente pode ver também a desvitalização desses arquétipos. E a gente precisa o quê? Trabalhar isso. Quando o paciente vem para a clínica, muitas vezes ele vem reclamando do trabalho, que o chefe persegue ele. Mas a gente vai olhar e está lá com a energia arquetípica lá embaixo, né? Totalmente desvitalizado. E a sombra? A sombra é uma delícia quando a gente trabalha na RH.
Porque o que é a sombra? É tudo aquilo que eu não quero ser. Então, quando a gente chega no trabalho, eu acho que eu sou a mais inteligente, que eu vou, né, me dar bem e tal, e que eu sou boa em tudo. Tem gente que chega no trabalho assim. Aí o chefe, né, aquele cretino que me persegue, vai lá e faz uma avaliação de desempenho. E aí, não, eu sou, na verdade, uma procrastinadora. A minha produtividade está lá embaixo. Quando ele me traz esse relatório, eu entro em contato o quê? Com aquilo que eu acho que eu não sou. E aí tem os embates. A gente pega, isso é muito comum nas empresas maiores, onde tudo é mensurado. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que eu acompanhei, tinha uma colaboradora, que ela sempre falava que ela era a melhor colaboradora do departamento dela. E não tinha ninguém melhor que ela, só que ela chegava todos os dias atrasada pelo menos 30, 40 minutos. E ela trocou de gerente e a gerente falou assim: não aceito isso. O seu horário é 14 horas, você precisa estar aqui. Aí ela falou assim: olha, eu não chego atrasada. No máximo 1 ou 2 vezes por mês. E a chefe foi lá e deu uma advertência para ela. E aí ela foi me procurar, porque ela se sentiu injustiçada e tudo. E ela falou que não, que ela era a melhor funcionária, que ela estava sendo, né, de certa forma, injustiçada. Aí eu pedi ao departamento pessoal para pegar o quê? O espelho de ponto, né? E mostrei para ela. Ela ficou sem palavras. Porque na cabeça dela, ela era a melhor pessoa que trabalhava na equipe. Só que o comportamento dela destoava totalmente. Então ela teve que parar e refletir sobre esse comportamento. E no trabalho, o tempo inteiro, a gente precisa fazer isso. Na prática clínica, a gente precisa o tempo inteiro estar o quê? Lá na supervisão, levando porrada, não é assim? Lá na aula, às vezes a gente nem vai com a intenção de nada, sai de lá, levou porrada. Por quê? Eu sou questionado internamente sobre a minha conduta terapêutica. Eu sou questionado o tempo inteiro sobre a minha conduta diante da vida. Ou é só eu que sou assim, maluca, doidona? Não, né? Acho que não. Pode passar. E para Jung, como que se dá o desenvolvimento dessa consciência? É quando o nosso olhar deixa de olhar para fora para fazermos essa jornada interior, para que a gente se conheça. Nos conhecemos para sabermos o que queremos e o que somos. Esse é o caminho da consciência e da individuação, que requer o quê? Alguns aspectos. É facinho, viu, gente? Não dói de jeito nenhum. Ou dói? Dói, né? Bom, atenção dos opostos. Por um lado está o que as pessoas esperam de nós e do outro o que eu quero fazer. Quantas vezes a pessoa está lá trabalhando no banco, né? Conheço muitos bancários, sou casada com uma pessoa que já foi, então conheço vários bancos. O povo não quer sair, não quer ficar mais lá no banco, porque não acredita naquilo de vender não sei o que para os idosos na fila, né? Empurrar um monte de coisa que vocês devem saber como que é. Mas tem uma dificuldade imensa de sair de lá para fazer o que de fato eles querem. Então, quando o gerente diz, olha, tá vendo aquela senhorinha de 80 anos lá, né? Porque o povo de banco tudo é jovem, bonito, elegante, igual esse rapaz aqui. Aí ele fala assim, você vai vender um pique lá, que é uma poupança forçada para ela. Ela não vai ganhar nada de volta, mas você tem que cumprir a meta. Internamente, ele está falando, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, porque isso é antiético, eu sei que isso aqui é malandragem. Do outro lado está o quê? O gerente do lado de fora falando, vai fazer. Ou seja, existe essa tensão no que ele acredita, no que ele vê
né? E ele vai ter que tomar uma posição. Então, essa tensão dos opostos é que nos encaminha para a nossa jornada da individuação. Porque vai ter uma hora que ele vai falar assim: toma meu crachá, tô indo embora, porque eu não vou fazer isso. Quando ele conseguir fazer isso, ele vai estar sendo ele mesmo, e não a persona, que é a persona do bancário, por exemplo. Bom, longe de suprimir algumas áreas e iluminar as outras, o objetivo também dessa tensão é aceitar de alguma forma a nossa persona. Só que eu preciso saber quem eu sou, para que eu não seja só persona. Senão eu vou ser psicóloga quando eu estiver com meu esposo, com meus filhos, com os meus amigos, vai ficar chato pra caramba, né? E eu preciso fazer o quê? Essa adequação. Porque o papel da persona é para que eu me adapte ao ambiente, à sociedade. Então, eu não posso ser radical. Imaginação ativa. É uma maneira de acordar nossa parte sonolenta e estimular a criatividade. Eu achei muito interessante, até vamos falar de trabalho, falando da história do Patinho Feio, né? Contando a história do Patinho Feio, belíssima. E falando dessa transformação do Patinho Feio, que tem tudo a ver o quê? Também com a nossa criatividade. Através do trabalho, a gente estimula isso. Por que a maioria dos trabalhos repetitivos tendem para que a pessoa se desmotive mais? Se vocês pegarem as carteiras de trabalho do pessoal que trabalha na área de telemarketing, vocês vão ver que eles têm, em média, tempo de registro de 1 ano, 8 meses, 1 ano, até 1 ano e meio. Não tem mais do que isso. Porque é um trabalho extremamente repetitivo, que ele vai falar a mesma coisa, como se fosse um gravadorzinho, não é assim? Liga lá na Oi, né? Meia hora para esperar, para depois mais 1 hora. Ele não faz isso? A pessoa usa a criatividade? Não. E ainda tem o quê? A tensão dos opostos, porque ele tem que me vender alguma coisa que eu não quero comprar. Eu preciso trabalhar o quê? A arte, para que eu consiga fazer o meu caminho da individuação. Através da dança, da escrita, do desenho, da pintura, do teatro, da música, nas brincadeiras. E é sempre algo que a gente sempre traz aqui no Instituto. O Jorge pega muito no pé, inclusive, da gente, né? Tem que brincar, tem que se divertir, porque senão a gente não dá conta. E essa é a ponte para que a gente conheça a nossa sombra e a gente consiga lidar melhor com ela, porque a gente não pode negar a sombra. Peraí, volta ao anterior, por favor. O objetivo do processo de individuação não é aniquilar de vez as personas, até porque são necessárias para o convívio em sociedade, mas percebê-las flexíveis, ou seja, eu preciso ser mais maleável com a minha persona, mantendo a consciência do seu uso e das suas atuações. Eu preciso saber onde é que é o meu papel social. O que é meu papel social ali? Com fulano, com seu cano, com Bertrand. Se eu não souber isso, eu não vou ter sucesso profissional, certo? Simples demais, não é? Facinho? Não é fácil. Por quê? Cadê a Daniela? Aí, Daniela Almeida. Falar um pouquinho, aqui a Dani vai falar um pouquinho de luta amanhã e eu vou falar um pouquinho de hoje, aqui hoje. Diariamente nós vivemos vários lutos. São pequenos lutos diários. No ambiente de trabalho, no trabalho em si, seja qualquer ele, eu vivo esse luto. De diversas formas.
E o que é o luto? O luto ele tem início logo após a perda de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa, de uma relação afetiva, alguma coisa que esteja ligada emocionalmente, como, por exemplo, a morte de alguém, a descoberta de uma doença grave, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. E quando isso acontece, eu preciso o quê? Admitir que eu perdi. Que eu perdi aquilo. Que eu perdi a promoção lá no meu trabalho. Que eu perdi o meu paciente para outra psicóloga lá de não sei aonde, né? Que eu perdi a oportunidade de fazer aquela palestra. Então eu preciso aceitar que eu perdi. Primeiro ponto do luto é isso. Admitir a perda. E eu devo ter o quê? Consciência plena dessa perda. Essa aceitação me leva ao crescimento e à maturidade psíquica. O luto deve ser encarado com profundo respeito. Eu acho muito interessante, a pessoa vai lá, é demitida, né? E aí chega, né, Rosângela, fui demitida, não sei o quê, tô chateada. Aí Rosângela, deixa de ser mole, você vai arrumar outro emprego. Gente, ser demitida é levar um pé na bunda. Ser demitido e outro ser contratado no meu lugar é eu ser traído. Então, significa muito mais do que só esse vínculo do papelzinho e caneta lá do contrato de trabalho. Existe uma relação. A pessoa pode não gostar do trabalho. Eu me lembro uma vez que um rapaz foi desligado e a empresa tinha um ônibus. Ele foi fazendo a maior festa dentro desse ônibus, que estava o dia mais feliz da vida dele, porque ele tinha sido demitido. Uma semana depois ele estava com depressão. Por quê? Ele não tinha rotina, ele não tinha os amigos, ele não tinha um monte de coisa que ele tinha no dia a dia. Então, eu preciso encarar isso com respeito. E eu preciso vivenciar esse sentimento e eu preciso refletir isso profundamente, porque enquanto a pessoa não viver isso, ela não vai passar para a próxima fase. É igual videogame, tem que passar uma fase, senão não vou para outra. O luto é um processo necessário e fundamental para preencher o quê? Aquele vazio que ficou deixado, né, por qualquer perda significativa, não apenas de alguém, mas de algo que tem valor para mim. Bom, existem 5 estágios para a experiência do luto, né? Não é uma sequência, eu vou viver 1, 2, 3, 4. Não. O paciente você vai vendo, ele vai passando por todas as fases ao mesmo tempo. Ele precisa viver esse processo de forma completa. Qual é o papel do psicólogo nessa situação? É identificar e ajudar o paciente a vivenciar essas fases do luto. A gente não pode negligenciar essas fases. Ele precisa elaborar todos os sentimentos que vêm e pensamentos que o indivíduo evitar. Bom, a primeira é a negação, né? É uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acabe negando o problema. Não, vou arrumar outro emprego, vai ser fácil. Igual esse aí eu tenho 10, lá é ruim, não sei o quê, né? Então, quer dizer, eu nego o problema. É uma forma de não entrar em contato com a realidade, em qualquer circunstância. E é comum também a pessoa não querer falar sobre o assunto. Eu conheço pessoas que foram desligadas e ficaram uma semana saindo de manhã e voltando à tarde, porque não tinham coragem de falar para a família que tinham sido desligadas. Ou seja, é algo que ele estava negando. E tinha a ver também com o quê? Com a persona dele. O pai provedor, né? E por aí vai. Nessa fase, a gente tem aqui a raiva, né? Aí a pessoa no trabalho fica o quê? Enraivecida. O meu chefe que me perseguia, eu não gosto do meu chefe, a minha colega me boicotou.
Então, a pessoa se sente injustiçada e não se conforma por estar passando por determinada situação. É o caso da colega que achava que era a melhor funcionária, mas que estava sendo perseguida. Nas relações de trabalho, a pessoa se sente injustiçada, perseguida e não reconhecida entre os outros. Quando você vê alguém reclamando demais do chefe, pode saber que tem luta aí. Esse sentimento ocorre quando a pessoa se depara com a sua sombra através das avaliações, dos feedbacks dos gestores, da não promoção ou da demissão. Pode passar. Barganha. Nessa época da barganha, eu falei assim, eu acho que eu vou lá. Já vi gente falar assim, eu vou lá para negociar meu desligamento. Eu prometo que eu vou ser uma pessoa diferente. Né? Eu prometo que meu desempenho vai mudar. Essa moça, inclusive, foi desligada pelos atrasos. E ela não tem como me dar uma chance. Né? Eu quero aprender a ser pontual. Ou seja, o indivíduo começa a negociar. Né? Com ele mesmo e com o outro. Com ele mesmo é assim, prometo-me que nunca mais eu vou fazer papel de bobo e ficar lá ajudando meu chefe depois do expediente. Eu prometo para mim mesmo que, né, a gente começa a fazer um monte de promessas. Pode passar. Depressão. Já nessa fase a pessoa se retira para seu mundo interno, se isolando, melancólica e se sentindo impotente diante da situação. O sentimento de fraqueza produz pensamentos de menos-valia, dificuldade de perceber o que deve aprender com aquela situação e uma identificação com a persona. Quando você trabalha nas empresas que existem aí, que o pessoal fica 10, 15, 20, 30 anos, é muito comum essa identificação com a persona e a pessoa esquece que ela não é a instituição, que ela é uma pessoa, que ela é um profissional, que ela vai sair dali e vai conseguir outro emprego. Eu trabalhei com uma senhora, ela ficou 35 anos na instituição. E aí contratou-se um gestor novo e ela disse que gente velha não dava resultado e desligou ela. E ela chorava, ela passou mal no dia do desligamento dela, que eu tive que ligar para a família e buscá-la para levar ela para se acalmar. E aí eu me propus a fazer um currículo para ela. E ela foi na minha casa, né? E assim, ela, não vou arrumar emprego, Elisângela, não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Ela já tinha passado por praticamente todas as áreas da empresa. Aí eu, calma, fulano, sabe sim, vem cá, traz seus documentos. E aí foi ela e os 2 filhos. E aí, fazendo o currículo, tá, Maria, o que você fazia? Tá, assim. Aí os filhos dela falaram assim, mãe, mas você disse que não sabia fazer nada e você sabe fazer um monte de coisa. Eu não sabia que a senhora sabia fazer isso. Os filhos dela já adultos, assim, 19, 20 anos. Aí ela, já fiz isso lá. Aí eu falei, presta atenção, você não é essa instituição, você é a fulana, você vai arrumar outro emprego. E de fato ela arrumou outro emprego, está nessa empresa até hoje, já deve ter quase 10 anos. Né? Porque nesse processo eu preciso voltar e olhar para mim mesma. O processo do trabalho, ele nos força o tempo inteiro a fazer isso. Quando o indivíduo não faz isso, ele pode até ter sucesso do ponto de vista corporativo, porque tem algumas instituições que são extremamente antiéticas do ponto de vista de lidar com o ser humano. Mas, enquanto pessoa, vai gerando um vazio. Chega uma fase da vida, principalmente na metanoia, que o cara surta, porque ele só fez, desculpa a expressão, merda durante a vida inteira. Né? Ele não viu os seres humanos que trabalhavam ao lado dele. A aceitação é o estágio em que o indivíduo diminui o desespero e consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto para enfrentar a perda e elaborar o luto. Então, eu aceito que eu fui desligado, eu aceito que eu não fui promovido, eu aceito que eu saí mal na avaliação de desempenho
E vou o quê? Bola pra frente, né? Vou, vida que segue. Conclusão. Von Franz colabora com a psicologia analítica dizendo ainda, então vou ler para vocês aqui, o verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, ou self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do consequente sofrimento. Esse choque inicial é uma espécie de apelo, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. Ao contrário, o ego sente-se tolhido nas suas vontades ou desejos e geralmente projetam essa frustração sobre qualquer objeto exterior. Isso é o ego passar a acusar a Deus ou a situação econômica, ou o chefe ou o cônjuge como responsáveis por essa frustração. Ou seja, para a gente crescer, tem que haver o quê? Confronto. E quanto mais eu resistir, mais vai doer. Então, nosso papel como terapeuta, quando a gente vai trabalhar, né, com essa parte de orientação ou de acolhimento mesmo desses lutos diários, é saber lidar com isso, primeiro com ele mesmo, para depois ajudar, né, o paciente. Porque a personalidade está cobrando alguma coisa ali. A nossa psique que está dizendo, olha, cresce. E aí, para fechar, né? Vocês acham que foi fácil deixar 15 anos de RH para trás? Né? Carreira estabilizada? Não. Mas está ali, ó, meu centro interior falando, chega, fecha esse ciclo e vai que a vida é sua. Tem mais aí para oferecer. Eu espero ter colaborado com vocês e obrigada pela atenção. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pontuação para a nossa mesa redonda, gostaria de falar, questionar alguma pergunta. Estamos abertos para esse momento. Temos 10 minutinhos, pessoal. Vocês querem fazer algum comentário? Mas tá bom. Naquela imagem que você traz primeiro, o lixo, depois o fogo, depois então, eu achei tão interessante, cada cena de agressão à terra parecia uma revelação nossa, uma denúncia nossa, do nosso caos interior. Eu não consigo organizar aqui dentro. Aí põe o lixo lá fora com uma expectativa, eu imagino assim, daqui dentro se arrumar. A minha incapacidade de arrumar dentro, eu ponho fora para aprender nessa relação dolorosa, né? Aí tem assim, cadê? Eu acho que é o primeiro slide, esse aqui. Aí quando vi a fumaça, eu só imaginei o espírito, o nosso espírito, nossa capacidade de se inspirar, de recriar. A fumaça poluída não é outra coisa a não ser o espírito nosso contaminado, né? Então, assim, havia uma psique intoxicada. Então, assim, aqui denuncia tudo dentro, esse lidar, olha aqui, olha para esse esgoto, é praticamente um rio Estige sendo jogado pelo cano. Porque, inclusive, é mesmo. Tá aí, eu estava olhando aqui, eu estava de boa. Aí, aqui, olha só, o rio Estige ali, né? E a gente sem olhar para ele, sem ser capaz, a gente joga, bota longe. E, no entanto, nós temos um rio Estige dentro de casa, né? A gente tem um labirinto dentro de casa, a gente vai nos corredores e encontra o labirinto. Temos o fogo alquímico, que é a cozinha, né? Temos o banheiro, que é o lugar das nossas reparações, da nossa alquimia. A gente todo dia faz um ritual no banheiro, jogar porcaria fora, fazer cocô, entregar, perdoar, tá tudo ali. E, então, assim,
tá aqui expresso, né, a humanidade, a psique da humanidade dessa imagem. Eu achei ela assim, uau! E, enfim, foi isso que eu fiquei louca quando eu fiquei olhando. Pronto. Se você pode até... O que você está falando da psique, assim, fazendo um paralelo, a gente não precisa descartar dessa forma. Tudo depende do que a gente faz com o lixo, né? Então, em vez de jogar em qualquer lugar, por que não reciclar? Boa parte de todo esse material, né, tirando, claro, as queimadas, é um caso à parte. Mas esse material ele pode ser reciclado. A fumaça ela pode ser filtrada, inclusive os componentes químicos que são detidos nos filtros, tudo uma forma. Eu vejo também como uma culpa, junguianamente falando, como você culpar a mãe, sabe? É fazer cocô no colo da mãe. É como se colocar a minha, eu já grande, adulto, devolver. Eu não estou, né? Porque quando a provocação que você faz é nesse nível. O que ele está fazendo com a mãe? Né? O que ele está fazendo com ela? A gente não cresce e a gente coloca no colo da mãe toda a nossa responsabilidade, toda a nossa porcaria. E isso é, assim, enlouquecedor. Quando a Deméter, que é essa representação da mãe, ela faz uma grande mesa e as pessoas chegam para comer de segunda a segunda sem nem levar uma goiabada cascão, né, na casa de uma Deméter, e a Deméter, ela quer simplesmente dizer, todos temos direito à comida, todos podemos sentar numa mesa, e as pessoas comem, se fartam e não aprendem a lição. Ela diz assim, vou fazer de novo domingo, o jantar. E talvez a gente solidários uns aos outros. Aí ninguém entende. Então, assim, é isso, é esse jogar no colo da mãe, né? Esse maltrato vergonhoso, né? Que a gente faz. Né? Só que a gente não percebe que a gente acha que está fazendo para o outro, né? Não é bem para o outro. Sim. Enquanto coletivo, é um registro do inconsciente coletivo, né? Foi isso que eu fiquei inquieta, pensando nessa imagem. Não. Todas essas imagens, elas são bem impactantes e eu não coloquei nenhuma aí de degradação, de motosserra, coisa assim, que também, para mim, eu acho que é muito cruel, eu não gosto de ver essas cenas. Dani, para você a pergunta que eu queria sim. fazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho. É porque mais cedo eu estava comentando alguns assuntos com a Dani, né? Na nossa pipoca, no nosso café da manhã. A gente estava comentando sobre pacientes introvertidos, introspectivos, que tinham um grande contato com a natureza. E quando ocorrem essas catástrofes ambientais, fogo na Amazônia, Austrália, a reação, como que é a reação, esse movimento psíquico no inconsciente coletivo, né, dentro dessas pessoas, que era o que você estava comentando comigo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sensibilidade dessas pessoas, desses pacientes, se você poderia falar? É engraçado, né? Eu tenho 2 pacientes que elas têm uma conexão muito forte, né? Todas ligadas a essa área também da biologia, né? Uma fez engenharia agronômica e a outra também relacionada a isso. E é muito interessante que às vezes eu vejo alguma notícia, né, de muito impacto no ambiente e eu já penso, ih, porcaria, elas vão entrar assim, vai ter um certo estímulo negativo para elas, né? E muitas vezes eu entro em contato com elas, sim, porque eu já sei que isso vai repercutir nela. Às vezes elas nem viram a notícia, mas elas sim, elas estão entrando num estado de ansiedade ou de depressão. É muito interessante essa sincronicidade, né? E aí a gente vai trabalhar, porque o que dá para fazer aqui, agora? Não dá para entrar nessa vibração que está lá fora. Então vamos trabalhar aqui para ver se a gente consegue passar um pouco dessa não é leveza, mas dessa
a gente vai trabalhar um pouco mais, trazer um pouco mais para o racional, sim, para que ela não fique tão angustiada, porque eles ficam muito abalados com isso. Então a gente vai trabalhar, não, vamos aqui, o que dá para fazer aqui agora, né? Você não tem como mudar aquilo ali, mas você pode mudar em você e aos poucos em volta. Consegui passar? Ótimo, Era isso? Então tá bom. Temos mais um comentário. Eu falo aqui mesmo. Eu fiquei pensando num paralelo, assim, né, do que você está trazendo sobre a natureza, né? Que a Thelma trouxe sobre acho que esse processo do aprender a se amar e a amar o mundo, né? Fiquei pensando como isso conversa, né? Essa coisa de fazer mal à natureza, né? De sujar, de fazer de qualquer jeito. E o que isso está representando, como ela trouxe, né? Como ela mesma comentou essa questão, o que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente quer acaba se oprimindo e faz isso com a natureza como um reflexo também de como a gente lida com o nosso interior, né? E fiquei pensando nesse casamento aí dessas duas vertentes, né? Assim, do aprender a se amar, do aprender a descobrir o meu lugar no mundo, né? A forma de amar o mundo e assim, legitimamente também poder cuidar desse mundo, né? Queria que vocês comentassem uma coisa assim. Tem uma história que dos índios guaranis, que eu estou me incomodada, que diz que Tupã estava querendo fazer um mundo, a Terra. E ele disse assim, vou fazer uma coisa muito louca, muito doida. Vou fazer uma Terra imperfeita. Vou fazer algo extremamente imperfeito e vou colocar lá meus netos. E eles vão nascer lá e vão ter que construir o paraíso a partir deles. Então ele fez uma terra, eu imagino que cada rasgo que ele fazia na terra virava um cânion, virava uma fenda, algo assim. Ele fazia uma grande poça e virava um oceano. E aí está essa terra desafiosa. Para os guaranis não existe a vida de tormenta. A vida é uma tormenta. Não existe assim, bom dia, namastê, barará. Não existe isso. A vida vai acontecer, ela é. Não é? Ela é dessa forma. Quando a gente chega a esse ponto, vamos dizer assim, de maus tratos à terra, é porque a gente quis, de alguma maneira, se manter nessa infantilidade, não é? Se manter nessa infantilidade. Aí, quando eu vejo alguém extremamente sensibilizado, assim, no consultório, né, pessoas que estão, inclusive, nesses ecologistas e tal, ali, que tipo de herói, então, que tamanho de herói ou que grande mãe está representado ou está constelado aqui, ali naquela pessoa, e que ela precisa diminuir, não é? Aquilo que um colega chamou no congresso de uma sombra espiritual, chega a esse ponto. E ele trouxe como exemplo, foi lindíssimo, de alguém que se incendeia num protesto, que toca fogo em si numa grande causa. Então, assim, esse diminuir o seu tamanho, eu acho que no caso nosso de pessoas que querem, se sentem extremamente dolorosa, esse diminuir o seu tamanho, ver a sua extensão, ele consegue o distanciamento necessário, então a desativação de um complexo que o toma conta, que o tortura, que é esse desejo imenso, talvez, de salvar o mundo, de herói, então, assim, esse enxugar-se, não é que vai dar condição a essa paz que a gente precisa. Mas é um processo de identificação de onde coloco esse meu compromisso, ou então isso que me sobra, não é? Da mesma maneira daquele que não cuida, não é? Então, assim, quem é que está ali? Alguém precisando de uma mãe. Se um tem uma mãe exagerada, esse que joga coisas fora, que anda sujinho, que tem cheiros de não cuidado, é porque faltou-lhe uma mãe que limpasse quando criança, né? Esse que joga fora. Então, esse é um olhar distanciado que a gente pode ajustar. Eu fico pensando nisso, não é? Mas que a vida, a terra ela se mexe dentro. Ela respira, ela bufa.
ela pulsa, é um grande órgão. E assim, para os povos primitivos, eles compreendem, né? Eles compreendem. O Verá, ele dizia assim que você estava comigo. O Verá dizia assim, nós não somos um sábio, não existe em mim um sábio, né? Quem é sábio é a natureza. Então, nessa tentativa nossa, como cuidadores, de também querer tirar o outro do sofrimento, não é? A gente também, vamos dizer, temos também ativado o Salvador, a Salvadora, o grande xamã, e não é a natureza. Isso que vem que nos toma conta que, no final das contas, na nossa pequenez, a gente é só uma persona no consultório. Dentro, não é? E é uma ordem contra a natura. Sim, ok. Pronto. É porque eu queria ficar no lugar quietinho. Já deu certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Temos 2 para 3 anos que São Paulo lançou não vou dizer que é um programa, mas é um projeto chamado Criança Natureza, que é a retomada do contato das crianças, né, enquanto cidadãos, com elementos da natureza e também enquanto um elemento organizador da psique, que é algo que a gente já vem, traz lá, uma coisa antiga na verdade, mas isso vem da época do Vale do Silício, onde os filhos dos grandes empresários da tecnologia estão inseridos num contexto de aprendizado onde não se usa tela. Isso quer dizer, não ficar brincando em Isso, tablet, não se usa tela. Logo a galera que é top do top da informática, eles não estão usando tela, muito pelo contrário. Eles usam elementos organizadores da natureza enquanto elementos de aprendizagem e numa aprendizagem construtivista. Eu queria falar, se você falasse talvez um pouco sobre isso, essa relação da natureza enquanto elemento organizador. Você já falou, Deró, lindamente. Você disse tudo. Você já falou. Não foi? Muito interessante. É. A gente está aqui falando que você pode desenvolver mais a eu já disse. Aí vai ser o próximo simpósio, porque É tão interessante. Tem uma coisa que o Krenak, ele vai falar assim, nós pensamos que somos humanos. Essa ideia de humanidade, ele tem arrepios, vamos dizer assim. Eu coloco até citação minha, vamos dizer. Ele tem arrepios. Ele diz assim, nós não... Essa ideia de humanidade, de fazer todo mundo igual, não é? Essa ideia de humanidade, da gente ficar junto, não é? Nós só queremos estar vivendo a nossa vida nessa terra, né? A gente só quer isso. Então, assim, quando a gente vai, quanto mais a gente sai desse lugar de proximidade com a natureza, é tão interessante. O filho de Maquiavel, quando Maquiavel foi exilado, porque, enfim, não aceitou não conseguiu a negociação para o rei dele, e então ele foi exilado, e ele vai morar sozinho por 10 anos nesse exílio. E o filho dele escreve para ele e diz assim, pai, eu tenho uma burra que está louca. O que é que eu devo fazer? Aí Maquiavel responde para ele numa carta dizendo, leve ela para passear. Quando chegar no Campo Verde, você solte. Pode ser que ela recobre o juízo. Maquiavel responde, única forma da gente recobrar o juízo, não é estar de volta em contato com a natureza. O nosso desejo de ter um cachorro dentro de casa, um passarinho, é isso, eu preciso estar impregnado. Alguém tem que me ensinar que eu venho daqui, não é? E a natureza, vamos dizer, como último recurso, perdendo o nosso, a gente vai, vamos dizer assim, acessar silenciosamente com esse acervo. Nós temos o quê? Nós somos um país de 500 anos, vamos colocar assim, que a nossa alma é de pegar com a mão. Nossa alma é daqui, está bem aqui, nosso acervo de alma. Não é? Só precisa acordar. E somos filhos de uma indígena, que cada indígena tem pelo menos o conhecimento de 2.000 medicinas da natureza. O nosso acervo é humano.
Não é? É a natureza humana. Quando o Verá diz isso, é a natureza. É isso que está aqui dentro. O self que precisa se revelar a partir do meu olhar sobre ele, dizendo: ok, o que você quiser dizer hoje, tá. O que você tem para me dizer hoje? Ele precisa ter espaço de fala. Uma outra fala lá no congresso era que cada vez que a gente dava um passo de conquista do conhecimento, era menos um passo de Deus dentro de si. Que é o que acontece. Primeiro a morte da natureza, a morte de Pan, depois a morte de Deus, e assim vai. E a gente deixa de ter o lugar de conhecimento que é a natureza. A natureza é meu canto de resgatar o meu self em primeira mão. É na vida que eu encontro a mim mesmo. Não é? Passando tantas coisas para perguntar, mas aí os pessoal foram perguntando, a gente vai deixando meio de lado. Mas eu gosto muito da sua narrativa, sabe, então. Tanto é que eu fiquei ali, nossa, isso que ela fala faz muito sentido. O Byton também é uma pessoa que eu acho incrível, assim, as ideias que ele desenvolve. E algo que a gente conversa aqui hoje, né, que é a questão desse retorno à natureza, essa aproximação com o meio natural, me chama a atenção na prática clínica, principalmente com crianças, mas também com outras idades, a questão de tanta alergia, assim, essa fragilidade, assim, de poder comer, sabe, se alimentar, e assim, isso sendo um aspecto tão fundamental, né, para o desenvolvimento da vida, né, até mesmo para se acontecer a individuação, né, como é que fica, né, onde que está aí esse processo, essa mediação nesses dois aspectos, de meio natural, meio psíquico, nessa realidade aí, para você, então. Quando a gente não quer respirar junto, a gente não quer viver. Se eu não quero respirar, eu não quero viver. Né? Esse ar não. Esse aqui está cheirando mal, esse aqui... Então, os cheiros é o nosso primeiro lugar de intimidade. Se eu solto cheiros perto de alguém, é de uma cumplicidade absurda. Não é? Então, assim, quando eu não quero mais respirar, é que algo me traiu ali. Algo pode me surpreender de repente e não quero viver, não quero estar aqui. Eu quero de volta, eu quero cair para dentro para sempre. Não é? É nesse sentido, o mundo realmente me traiu, assim como a comida. Não é? É assim, esse mundo não me serve, porque você comer é um ato de carinho, não é? De agradecimento. O comer é um pacto permanente de eu te amo e vou plantar, não é? E você me ama e você se entrega. É por isso que a gente, quando vai namorar, muitas vezes pensa em comer. Né? Jesus Cristo fala: comer e beber, este é meu corpo. A missa é erótica, né? Nesse sentido, é de comer mesmo. Então, assim, se a gente não desperta para o desejo de viver, né? Eu gosto, quando falta-me a natureza, em algumas situações, eu gosto de escutar o corpo. Meu coração não desiste de mim. Ele não desiste. Meu fígado eu posso beber e quando dá 11 horas da noite ele fala: vou dar uma tentativa aqui, e sai limpando até as 3 horas da manhã, o fígado limpando. Mas ele não desiste, nada desiste de mim, só para que a gente exista. Não é? A nossa existência e ter consciência do batimento cardíaco, consciência do fígado, consciência do baço que cuida permanentemente daquilo que vem de fora e nos invade, dizendo, preparando o sangue, ajeitando aqui, bolando em cima, barará. Eu entrando em contato profundamente com isso que me move, com a minha natureza, não é? Então, assim, nesse sentido, voltar ao desejo da vida, um cliente que se apresenta assim, sabe, ele repactuar, apesar de, né? A estrutura isso, depois de estruturar, vai lá na dor. Primeiro, guarda. Né? Eu lembro só
porque eu tenho que falar do meu neto. O meu neto está com 10 meses, então ele vai nos brinquedos, ele faz brinca, 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 imita os sons das coisas e tal. Depois ele olha para alguém que está perto, ou eu, a mãe ou o pai, aí a gente vai e coloca no colo. Ele se espalha e a gente junta. Ele se espalha e a gente junta. Espalha e junta. Então, assim, e esse é o movimento da vida. Se esse não querer respirar for uma conversa importante para que ele se espalhe e a gente tenha a oportunidade de juntar, não é? Foi através dessa, sabe, não querer para conversar com ele sobre o desejo e ele espalhar tudo que ele queria desejar e que foi proibido. E depois a gente só junta. Tudo de novo. Né? Que mesa, hein? Quero parabenizar a nossa mesa redonda. A Thelma Romão, Daniele Scanduzzi e Elisângela dos Santos. Muito obrigada.